Todos com o copinho na mão direita, no pé. Em nome do eu sou, o que eu sou, diante do sol que existe, fora e dentro de nós, pedimos que este trabalho seja direcionado para a autodescoberta íntima e para o despertar da consciência. Assim seja. Amém. 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 Podemos beber tudo de uma vez só. Bom, pessoal, boa tarde e a gente vai iniciar a sessão. Eu sempre passo umas recomendaçõezinhas aqui no começo, principalmente para quem está bebendo pela primeira vez, tá? A experiência com o chá nos deixa bastante sensíveis, então a gente procura ficar aqui dentro do espaço mesmo, né, durante a experiência, porque é bastante tempo, né? Então chega uma hora assim, que dá vontade de dar uma andada um pouco e tal, não tem problema. Só a gente procura não ir lá para os carros, ir para longe, tá? A gente procura ficar aqui mesmo, né? Sentar um pouquinho na grama também não tem problema, a gente só procura não deitar, tá? Isso a gente entende que deitar torna a experiência inconsciente, né? Então a gente procura ficar sentado, tá? Qualquer sensação que possa acontecer de mal-estar, respiração profunda, inspirar pelo nariz e solta pela boca, tá? Isso vai ajudar. Procurar evitar, nesse momento, de arcar o corpo para frente, isso pode piorar, então manter o corpo elevado, a cabeça elevada, ajuda, tá? Celular, pessoal, é bom desligar para evitar tocar alarme, qualquer coisa, né? E caso vocês sintam qualquer coisa de passar mal, até mesmo de chegar a querer vomitar, só evita ir para o banheiro, não dá tempo de chegar, tá? Faz sujeira, então um pedacinho da grama ali, qualquer cantinho, é tranquilo, tá? A gente procura não vomitar, a gente procura respirar e controlar. Mas, né, às vezes a pessoa está bebendo pela primeira vez, é muito intenso, aí pode acontecer, tá bom? Não tem nada demais, é só procurar já voltar para o lugar, sentar e seguir adiante com a experiência, tá? Aí tem um exercício que o Gilberto vai passar para a gente. Não é obrigatório fazer o exercício, mas ajuda durante a experiência, né? Traz percepções sobre nós mesmos, sobre aquilo que a gente está buscando, né? Mas se não quiser fazer o exercício, quiser ficar quietinho, às vezes o efeito está muito alto, só procura ficar sentado, tá? Nessa hora, não levantar para ir no banheiro, nem nada, ficar sentadinho até terminar o exercício. É rápido, termina logo, então depois dá para levantar, ir no banheiro, beber uma água, enfim, tá? Daqui um tempo eu vou convidar vocês para beber mais uma dose, né? Não é obrigatório, tá? Se sentir que quer aprofundar mais um pouquinho, que ainda não está satisfeito com o efeito, é uma dosezinha menor. E eu vou oferecer vários durante a experiência, mais umas 2 ou 3. Mas aí vocês bebem se realmente sentir que querem, tá ok? Bom, então é isso, pessoal. Boa sessão para todos, boa meditação. Gilberto? Pessoal, boa tarde. Pessoal, então, vamos lá. A gente tem uns minutinhos antes do chá fazer efeito.
Para quem está chegando agora, né, que é a sua primeira experiência, é interessante entender o que nós estamos fazendo aqui. Então, aqui no ESER, nós estamos estudando as cartas do tarô, as 22 primeiras. E nós já estamos na carta 17. Então, as nossas sessões são temáticas. Tá? Para quem está chegando hoje, meu nome é Gilberto, eu sou autor desse livro que está aqui, chama Uma Mensagem Cósmica. Se alguém tiver interesse nesses assuntos, né, basta pegar o livro aqui, né, tem o Pix ali, a gente combina de fazer o Pix, me mandar o comprovante, está tudo certo, tá? O livro é vendido a preço de custo, R$27. Então, aqueles que tiverem interesse, assim, comecei hoje, né? Eu tenho interesse no que você está falando. O livro é um guia, ele vai ajudar bastante. Bom, mas vamos lá. Então, nós temos aí a carta 17 para estudar, que é a carta da esperança. E nós estamos observando ali na carta, se vocês observarem no papel que eu passei para vocês, e dá para observar aqui também, né, que ela está bem grandona ali. A primeira coisa que chama atenção nessa carta é que tem uma mulher, né, nua, né, com dois, como se fossem jarros ali na mão. O que isso significa para nós? O que significa essa imagem? Ela representa uma pureza. Tá? Então, a esperança nós vamos encontrar quando nós atingimos dentro de nós uma certa pureza. Bom, e que pureza que é essa? Do que eu estou falando? É uma pureza em relação às nossas atividades sexuais. Assim, mas o que significa isso? Estou chegando hoje, né? O que significa pureza em relação às atividades sexuais? Bom, então, no capítulo 15 aqui do meu livro, eu explico que existe uma outra forma de a gente atuar nessa área sexual. E depois de muitos anos de atuação nessa área, que a gente chama de alquimia sexual, aí a gente encontra a pureza. Essa pureza vem para nós na forma de uma pedra cúbica branca. Isso significa que a alquimia se tornou perfeita. É bastante tempo para chegar lá, tá? Muitos anos de trabalho. Mas é o que significa essa carta, certo? Bom, observe ali que, né, essa mulher ela tem dois jarros ou dois vasos na mão. Esses dois jarros ou dois vasos representam as energias solares e lunares. Solares está ligado, alquimicamente falando, né, pela linguagem alquimista, aos homens. E lunar está ligado à mulher. Não significa que um é melhor ou pior, tá? É uma linguagem, tá? Uma forma de interpretar as coisas. Esses dois elixires também correm na nossa coluna. Se vocês lembrarem do símbolo do caduceu de Mercúrio, que está no verso da folha, tá? O símbolo de Hermes, você vai ver que tem duas cobrinhas ali. Por essas duas cobrinhas também corre o elixir, né, masculino e feminino, ou solar, né, e lunar. Okay? Na parte de baixo da carta, nós temos ali as águas da vida. Nas águas da vida, a gente tem dois triângulos, né, um amarelinho, que poderia ser branco também, né, e um preto. Só para indicar o contraste. O que significa esse triângulo com a ponta para cima? É o masculino. O que significa o triângulo com a ponta para baixo? É o feminino. Tá? Então, a união do feminino nas águas da vida produz a pureza. Então, quando nós ativamos essa chamada energia sexual, né, pela alquimia, nós conseguimos levar a nossa pedra cúbica ao seu estado mais elevado, que é a pedra cúbica branca. Aí nós chegamos no que é chamado, né, esotericamente falando, de alquimia perfeita. Bom, quando nós chegamos à alquimia perfeita, vamos à parte superior da carta. Nós temos uma estrela de 8 pontos ali. A estrela de 8 pontos representa Vênus, a deusa do amor. Então, quando a gente chega na alquimia perfeita, nós estamos na iniciação venústica, quer dizer, iniciação de Vênus, né, que é a iniciação do amor. E o que Vênus nos lembra? Lembra que a primeira parte da iniciação é pelas serpentes de fogo. E a segunda parte da iniciação, né, quando se atravessa a segunda montanha e vai para a terceira montanha, aí precisa fazer as iniciações da luz. A gente vai falar mais sobre isso no final, tá? Senão eu me estendo muito aqui. Bom, então, a esperança é isso. Como que a gente poderia traduzir esperança para a gente levar aí para as nossas experiências? A esperança é uma visão clarividente do nosso futuro. Então, se hoje vocês tiverem uma visão clarividente da mestria de vocês, vocês têm um caminho a qual vocês podem seguir. É uma dica que eu dou para vocês. Muito bem. Ó, na sequência, então,
Para quem está chegando hoje aí, no verso da folha, nós temos um exercício. O exercício é livre, tá? Não tem necessidade de fazer. Se você tiver uma experiência muito alta, e não, tem pessoas que estão numa experiência muito alta, assim, a frequência muda muito, a nossa percepção é muito expandida, e entende que não precisa fazer, não precisa fazer. Tá? Mas aqueles que quiserem fazer, nós temos ali o primeiro exercício, que é o alinhamento dos corpos. Ele é bem interessante de fazer, a gente realmente se alinha com esse exercício. Depois nós temos um exercício que nós vamos fazer a eliminação de defeitos. Bom, então, o que são defeitos ou elementos densos? É aquilo que nos tira a consciência. Então, qual que é a técnica? Nós vamos fazer um decreto invocando uma virtude. Quando eu invoco uma virtude, necessariamente vem alguma coisa para ser o contrário dessa virtude. Então, se eu invoco o amor, vem necessariamente o ódio. É uma lei, tá? A gente atrai ele. Aí nós vamos usar uma técnica. A gente visualiza um triângulo assim na nossa mão, tá? E projeta naquela densidade. Só isso. Você visualiza um triângulo e o chá dá uma percepção extrasensorial. Então a gente percebe que alguma coisa densa se aproximou da gente. Aí a gente simplesmente projeta lá. Pronto, está marcado. É isso que nos interessa, marcar essa densidade. Por que triângulo? Porque triângulo é uma forma geométrica que, no mundo espiritual, representa uma renúncia. Bom, feito isso, nós vamos para um pedido. A gente faz um pedido para a Mãe Divina para instalar dentro de nós, despertar o Kundalini. Esse é um pedido que nós vamos fazer, né? Para ativar o símbolo do infinito, para despertar os chakras. Tá? Cada um desses pedidos vocês vão consultar no coração de vocês se vocês querem fazer ou não. Por isso que é sempre livre esse exercício. Mas aqueles que quiserem fazer, falam, não, eu quero experimentar. Né? Acho interessante isso aqui, gostei da ideia, deixa eu experimentar. Vocês vão ver que isso aqui vai dar um ganho na sessão, vai trazer uma maior compreensão para vocês. Aí na sequência, nós temos uma meditação guiada, onde a gente recebe o cetro. O que é o cetro? O cetro é um instrumento de poder. Então vocês vão visualizar uma haste, que vai até o chão, vocês vão segurar com a mão direita. E na cabeça da haste, assim, tem um animal de poder. Esse animal de poder é o seu próprio animal de poder. Então, se você conseguir visualizar, você já vai saber que relação que você tem com o seu animal de poder. Quando a gente fizer o exercício seguinte, que é a invocação da chamatrina, a gente bate esse cetro na nossa visualização, dá uma batidinha no chão, saem raios ali dos olhos do animal de poder e elimina aquela densidade que a gente marcou no exercício anterior. Feito isso, a gente, dentro dessa densidade, tinha luz, ou essências, ou elementais. A gente vai fazer o acolhimento desses elementais. E depois tem alguns elementais que vêm no pacote, porque a gente mexeu com eles no passado. Como eles não são nossos, não são do nosso universo, a gente libera. Então essa é uma técnica que nós estamos desenvolvendo aqui no AESER para fazer essas eliminações de defeitos. Tá? Bom, como é que funciona aqui na parte musical? Nós temos algumas músicas, mais ou menos uns 40 minutos, que elas funcionam como uma espécie de introdução. Elas preparam a gente para fazer o exercício. Então, nessas músicas iniciais, a gente costuma dar uma mergulhada, costuma dar uma descida. Assim. E são feitos alguns testes com a gente, para saber se a gente tem condição de fazer o exercício. Então, isso que nós chamamos de guardião. Na hora que a gente está passando por esse guardião, a gente está passando por nosso próprio guardião interno, para poder ter condição de fazer esse exercício. Então, esse primeiro momento é um momento de descida mesmo, então tem um pouquinho de pressão, vamos pensar assim, né? Depois bate um sino, aí que nós vamos fazer aquele exercício. Ok? Pessoal que está chegando hoje, tem alguma pergunta? O pessoal que está aqui já entende bem, a coisa está funcionando bem. Mas quem estiver chegando hoje aí, se quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. O chá já vai começar a fazer efeito, então eu já vou colocar a música. Uma técnica importante para os novatos. Né? Toda vez que eu estou passando por algum tipo de apuro, porque o chá nos coloca em contato com algumas densidades que estão dentro de nós. Então eu posso inteligentemente olhar para cima, olhar para uma fonte de luz, por exemplo, essas lâmpadas que foram acesas, né? Puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Tá? É um sistema de equilíbrio.
Se você perceber que apurou demais, que você não está dando conta, aí você me chama. Ou chama alguém aqui da frente que pode ajudar vocês. Levanta a mão, quem tiver do olho aberto, ele já vê e já vai dar ali um socorro imediato. Para poder passar aquele guardião, para poder passar aquela densidade. Passou, daí segue a sessão. Tá? Mas a técnica é essa. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, tá? E vai fazendo isso. E vai se equilibrando. Tá? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Até daqui a pouco. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Pessoal, chegou a hora do nosso exercício. Para aqueles que quiserem. A experiência está bem alta, né? A mochila está boa, bem alta. Então, aqueles que querem fazer o exercício, consulta no coração de vocês. Sente aí junto com o íntimo. Se vocês realmente querem fazer esse exercício. Então, o primeiro exercício é prática de alinhamento dos corpos internos. Pergunta no seu coração se você quer fazer. Bom, para aqueles que estão chegando hoje, o que significa fazer esse exercício? Significa alinhar os nossos corpos internos. Quer dizer que a gente não tem só esse corpo. A gente tem outros corpos internos. E esse exercício serve para fazer esse alinhamento. Ok? Quando a gente bebe o chá, a gente vê um pouquinho do astral, um pouquinho do mental. Então a gente já sabe que existe. Então vamos lá. Quem quiser fazer, vocês vão falar logo depois de mim. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou o corpo do íntimo. Eu sou o corpo íntimo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Muito bem, sinta esse alinhamento. Vamos ao segundo exercício, que é a conexão vibracional e marcação dos elementos densos. Agora que nós vamos usar o triângulo. Então, aqueles que quiserem, perguntem no coração se vocês querem fazer esse exercício. Algo que pode fazer vocês ajudar vocês nessa dinâmica é a postura. Calcanhar junto, coluna reta e as mãos bem tranquilas sobre as coxas. Então, olha aí dentro de vocês. Se vocês querem fazer a conexão vibracional e a marcação dos elementos densos e utilizar o triângulo. O que significa fazer isso? Significa que nós vamos marcar uma densidade e depois vamos eliminá-la. Isso realmente é muito sério, porque vai tirar essa densidade da existência.
Eliminá-la é a palavra correta. Vamos lá, vamos seguir. Alguém junto, coluna reta. Podemos começar, aqueles que quiserem. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Vamos à primeira marcação. Eu sou castidade. Eu sou castidade. Passou. Triângulo na mão. Vai aparecer uma densidade aí para você projeta o triângulo. Vamos para a próxima marcação. Eu sou amor. Eu sou amor. Passou. Triângulo na mão. Apareceu uma densidade, projeto. Vamos à próxima marcação. Eu sou humildade. Eu sou humildade. Passou, triângulo na mão. Apareceu uma densidade, projeto. Vamos à próxima. Eu sou alegria pelo bem alheio. Eu sou alegria pelo bem alheio. Passou, triângulo na mão. Apareceu uma densidade de projeto. Vamos à próxima marcação. Eu sou altruísmo. Eu sou altruísmo. Passou, triângulo na mão. Apareceu densidade, projeto. Vamos à próxima marcação. Eu sou diligência. Eu sou diligência. Passou, triângulo na mão. Apareceu a densidade, projeto. Vamos à próxima. Eu sou temperança. Eu sou temperança. Passou. Triângulo na mão. Apareceu a densidade e projeto. Vamos concluir? Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. É isso aí, passamos esse guardião. Que beleza, gente, guardião? Vamos ao próximo. O próximo é um pedido que a gente faz. Então, para quem está chegando hoje, nós vamos pedir a instalação da chamatrina, vamos pedir o infinito, unir no coração, sexo e mente. Vamos pedir o despertar do Kundalini, vamos pedir a abertura dos chakras. Está pedido. Tá? Então, consulta no seu coração se vocês querem seguir. Muito bem, aqueles que quiserem seguir, juntam os calcanhares, deixa a coluna reta. Podemos começar. Vamos aguardar a mestra, ela que dá a autorização. Hoje quem está guiando é a Coane. Ela que está abrindo os campos para nós. Prontinho, já podemos seguir. Vamos lá? Começando então. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina, mãe divina. Em perfeita sintonia. Em perfeita sintonia. Com o íntimo que eu sou. Com o íntimo que eu sou. Permita-me ativar. Permita-me ativar O poder. o poder. Átomo novo. Átomo luz. Por meio da chamatrina. Por meio da chamatrina.
em meu coração. Peço e suplico. De todo o meu coração. De toda a minha alma. E de todo o ser que eu sou. Que expanda. A chama trina. No centro. Do meu coração. Para todos os meus corpos. Formando em mim. O infinito. E ativando. Todos os meus chakras. Devi Kundalini. Em perfeita sintonia. Com o íntimo que eu sou. Permita-me entregar. Os elementos densos. Que precisam ser eliminados. Aqui e agora. Muito bem, passamos esse guardião também. Vamos ao próximo. Construindo o símbolo do infinito. Meditação guiada pelo instrutor. Aqui não tem necessidade de vocês falarem nada. Apenas visualizar. Muito bem, aqueles que quiserem seguir, lembre-se da postura, perna junto, coluna reta, a mão tranquila sobre a coxa, não cruze nem braços nem pernas. Podemos seguir. Por meio da imaginação criadora, visualize uma intensa luz partindo do seu coração, que é a sede do átomo nosso. Visualize uma luz formando o Santo Oito, ou seja, o símbolo do infinito, unindo coração, sexo e mente. Imagine a luz na forma de feixe branco luminoso, que corre do coração para o sexo. E volta ao coração, e o atravessa. E sobe a cabeça. E retorna ao coração, completando o ciclo. E, em seguida, outro ciclo. E assim mantenha o infinito ativado pelo poder átomo novo. Visualize o Kundalini sendo ativado de baixo para cima, como um fogo que corre pela coluna desde a base do osso cóccix até o centro da cabeça. Coloque a língua no céu da boca e faça a energia correr até o coração, formando o cajado do mestre. Em seguida, visualize os 7 chakras sendo ativados pelo poder do Kundalini e brilhando intensamente. Na sequência, ao fazer o decreto Eu sou a chama trina, visualize intensos pulsos luminosos partindo do coração e correndo por todo o seu sistema, órgãos internos, chakras, corpos, etc. Localizando e eliminando o elemento denso que foi marcado pelo triângulo na fase 2 desse exercício. Estique a mão direita e receba o cetro do poder, entregue pela Mãe Divina. Para cada decreto, eu sou a chama trina, a seguir, utilize o cetro do poder batendo no chão e visualizando raios saindo dos olhos do animal de poder. Que fica na parte superior do céu. Esses raios atingem o elemento denso e este é ferido de morte. Desta forma, o elemento denso é eliminado instantaneamente. E o elemental liberto. Passando esse guardião também. Os guardiões são muito bons. Fazem o papel deles. Vamos ao 5º passo.
Decreto da chama trina. Eliminação dos elementos densos. Então consulta no coração de vocês se vocês querem fazer a sequência. Muito bem, estamos prontos. Aqueles que quiserem seguir, qualquer junto, coluna reta, mão tranquila sobre a coxa. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o átomo nous. 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 Entra. Vamos às eliminações agora. Vamos à primeira eliminação. Vamos começar. Primeira eliminação. Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Passou. Certo na mão direita. Localiza o elemento. Localizou isso tudo. Ele é. O que ele faz? Quando ele vem, qual que é a história? Estudou? Certo na mão direita. Localiza o triângulo à sua frente. Coloca o elemento à sua frente. Vai! Muito bom. Passa para outra vez. Vamos ao segundo. Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Passou, certo na mão. Localiza o elemento. Estuda aí. Quem ele é? Quando ele tira energia, qual é a história dele? Estudou? Coloca ele na sua frente. Certo na mão direita. Vai! Passando desse também, vamos ao terceiro. Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Passou, certo na mão. Localiza o elemento. Estuda ele. Quem ele é? Qual é a história? Estudou? Coloque ele na sua frente. Certo na mão direita. Vai! Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Passou, certo na mão. Localiza o elemento. Estuda. Vê quem ele é. De onde ele tira a energia. Estudou. Certo na mão direita. Coloca o elemento à sua frente. Vai! Vamos ao quinto. Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Passou, certo na mão. Localiza o elemento e estuda ele. Ele. Vai descer a energia. Qual é a história dele? Estudou? Certo na mão direita. Vai!
Vamos ao sexto. Eu sou a chamadrina. Eu sou a chamadrina. Passou, seta na mão. Portarias elegantes, tudo com ele. Pode que tira energia. Estudou? Coloca ele à sua frente. Cedro na mão direita. Vai! Vamos ao sétimo. Eu sou a chamadrina. Eu sou a chamadrina. Passou, seta na mão. Localiza ele. Quem é ele? De onde ele tira energia? De qual centro ele pega energia? Sexual é certeza. Mas e que outro? Estômago? Cabeça? Estuda aí. Estudou? Cetro na mão direita. Vai! Muito bem, vamos concluir. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Uma bela pergunta. Muito boa. Difícil, mas boa. Agora observe que a gente escolheu vários elementais e que a gente vai acolhê-los. Daqui a pouquinho, tá? Vamos fazer primeiro o próximo passo, que é a conclusão. Então consulta no seu íntimo se você quer interagir, sintonizar com o seu íntimo de verdade. O que significa essa conclusão? É a instalação. Então, o íntimo ocupa todos os campos, aqueles que a gente alinhou lá no começo. E chega até você e você é ele, uma coisa só. É isso que significa esse exercício. Então, aqueles que quiserem seguir, descruzem os braços e as pernas, né, calcanhar junto. Nós já temos autorização para ele. Podemos seguir. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou íntimo. Eu sou íntimo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Sinta a instalação. Vamos de novo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou íntimo. Eu sou íntimo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Sinta a perfeição. Vamos de novo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou íntimo. Eu sou íntimo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Sinta a instalação. A perfeição. Sinta todos aqueles corpos se alinhando perfeitamente. Visualize roupas em você. Lindas. Deixe que sua imaginação fluir. Visualize o seu real ser. Como você é? Feche os olhos ao instante. Não se concentre em mim.
Concentre em você. Concentre no seu coração. Agora sim. Real. Seu. Real. Seu. Real. Seu. 3 é sempre bom, né? Agora sim, nessa frequência nós vamos acolher os elementais. Visualize os elementais na frente de vocês. Deixe a sua imaginação fluir. Uns vão aparecer como pedras preciosas, plantas, animais, às vezes animais de poder. Deixe a sua imaginação fluir. Agora abra os braços e acolha os elementais que são seus. Observe que tem mais elementais, mas os que não são seus, daqui a pouquinho a gente já vai dar o direcionamento. Agora acolha os seus. Visualize a transformação deles. Uma transmutação completa. Observe como eles mudam. Ganham roupas novas, ganham atributos dentro de você. Uns vão cuidar do nariz, outros da cabeça, do coração, outros do céu. São seus guardiões, suas virtudes, seus anjos, arcanjos, potestades, tronos, querubins, serafins. São seus. Observe a roupa deles. Que linda que é. Se concentre em você, não em mim. Eu sou o guia. Feche os olhos. Minha função é guiar. Vocês são importantes. Nós somos importantes. Mas a minha função aqui é apenas guiar. Feche os olhos, se concentre em vocês. Agora sim, agora estamos em sintonia. Feito o acolhimento, vamos liberar os elementais que não são nossos. Então vamos lá, vocês podem repetir logo depois de mim. Porque a mestra Nada chegou e ela é muito engraçada. Então, a gente se diverte, cara. Mas vamos lá, vamos seguir. Graciosa. Corrige. Graciosa. Vamos lá então, gente. Seguindo, tá? Consulta no coração se vocês querem seguir. Então, podemos seguir. Para todos os elementais, que não sejam, do meu universo particular, que retornem, ao seu íntimo de origem. Dá um tchauzinho para eles. Uns querem um abraço, outros querem um beijo. E vão observando eles indo para o reino deles. Não é nada, vegetal, não é nada, ou não. É isso. O exercício está concluído. Agradeço de coração a participação de vocês. Agradeço a presença das mestras, dos guiões. Tá muito essa carta. Espetacular. Valeu, mestre. É isso, pessoal.
Agora segue a sessão. Se alguém quiser beber mais chá, a lei vai servir. Tá? A gente tem mais umas 2 horas de sessão. Grato pelo exercício, grato aos guardiões, às guardiãs, e a gente segue. Ele lembra de trazer os papéis. Por favor. Mental que estava presa. E aí, pessoal, todo mundo bem? Passou a borracheira? Eu tô de borracheira, eu não tô enxergando o rosto de ninguém. Meu olho tá todo embaçado, eu não tô enxergando o rosto de ninguém, é verdade. Eu só enxergo que tem um escurinho aqui, escurinho aqui. De tanto que eu tô de borracheira ainda. Eu ainda falei pra Maria, nossa, eu esqueci o chá, era pra eu ter colocado de manhã. Se eu tivesse colocado de manhã, um copinho só, mas ia fazer a sessão inteira. É bom, eu fui um copinho só, você tem que o copinho de um pouquinho. Mas acho que eu pus no sol o quê, Maria? 11 horas? Já era. Não, eram umas 11 horas. Ainda assim a gente bebeu, tava quentinho, né? Falei, mas esse sol tá trincando, vai ativar. Gente, que sessão espetacular, hein? Meu Deus do céu, trabalhosa. Quem veio pela primeira vez? Gostou? Foi bom? Foi bom, né? Tem um perrenguezinho ali no começo, mas nada que a gente aprende a pilotar a nave. É, no começo, no meio, no fim. É verdade, porque depois de 10 anos eu não sei que eu passei vários apuros já. Depois de quase, sei lá, quanto tempo, no final do segundo tempo, último minuto do segundo tempo, eu vomitei 2 vezes. Fazia muito tempo. Gente, graças a Deus hoje não, né? Não, hoje não. Hoje era muito especial para isso. Gente, eu quero dizer que a inscrição para o jejum está perto. O Humberto vai falar disso, muito perto. Ó, se vocês não acordarem cedo, não ficar com o dedo lá no botão, sinto muito, mas não tem Humbertinho, resolve nós aqui, socorro. Não tem, não. Né? Letícia, mas será que não tem jeito de enfiar eu no porta-mala? Não. Tá, então, acorda cedo, presta atenção, não adianta mandar o outro fazer a inscrição, é você, compromisso interno. E quero também deixar um convite para a sessão da madrugada que vai acontecer no próximo mês, dia 22. Nós vamos fazer igual nós fizemos ano passado, novembro. Não foi novembro que eu falei? Então é novembro, viu, gente? Próximo mês. Ah, não! Tá certo! Opa! Agora caiu a ficha. É novembro, dia 22 de novembro. Então, a gente vai fazer igual ano passado. Nós fizemos uma vivência, começando na sexta-feira à noite, né? Aí a gente vai passar de jejum. Durante o jejum, vamos pegar algumas técnicas do jejum, né, de 7 dias, para a gente produzir durante o dia. E também um convite que o Gilberto tinha feito, que já tinha passado aqui na minha cachola, que é de retomar o ritual do ovo. Quem quiser aprender a usar essa técnica, é bem legal. E, né, para a gente que está nesse caminho, de vez em quando precisa estar se defendendo, né, de vez em sempre. Então, o ritual do ovo, se defendendo da gente mesmo, tá? Só para lembrar. O ritual do ovo é uma técnica muito boa. E aí, eu não sei, depois eu vou conversar com o Gilberto, ver se a gente vai fazer numa outra data também, né? Um específico só para isso.
E aí, nessa vivência, nós vamos fazer também um ritual do ovo. Então, quem quiser aprender e tal, e quiser vir passar essa vivência, né? Nós vamos fazer o jejum de 24 horas para encerrar com o chá na sessão. Então é isso. O que mais? Bom, acho que é isso. Gente, muito obrigada. Obrigada pela sessão. Foi muito boa, espetacular, trabalhosíssima, mas foi muito boa. E não esqueçam de fazer o acerto, o Pix da sessão. Por favor. Né? Se alguém, não posso semana, pode. Tá tudo bem, eu não tenho problema de esperar. Eu só preciso que me comunique, a gente combine. E também que se lembre de acertar também, tá bom? Obrigada. Gilberto, para você. Pessoal, boa noite, já estamos de noite, não é? Pessoal, vamos conversar um pouquinho então sobre essa carta de hoje, né? Espetacular, a presença da Mestra Vênus, da Mestra Nada, da Clarim, nos guiando nos processos. Foi bem legal mesmo, bem trabalhosa, né? Nossa, foi uma sessão puxadérrima, assim, né? Um treinador muito forte chegou hoje, né? Eu já estou lidando com ele desde São Paulo, desde São Roque, São Paulo. Ele não é nada fácil, ele é muito difícil. Muito, muito difícil mesmo. Tem um poder de fogo muito grande, vamos pensar assim, né? Mas a gente dá conta. Nosso grupo é bom, né? A gente tem as nossas técnicas, né? Tem o nosso coração forte, a gente dá um jeito, a gente consegue. Como foi na sessão passada, essa sessão também não começou hoje, a hora que a gente bebeu o chá. Ela vem já da semana, vocês perceberam isso já? Essas sessões elas vão sendo construídas durante a semana. Por isso que é importante a gente saber que essa sessão é uma construção nossa. A gente construiu ela durante a semana, e a gente vem aqui e realiza ela junto. A gente se junta e fala, vamos realizar a sessão. Então é assim que funciona. Tá? Bom, durante a semana, né, a coisa pegou. Na época, não. Deu uma pegada assim. Foi, não. Foi mesmo, você nem estava lá. Por quê? Porque em Apucarana nós abrimos uma egrégora importante lá para mexer com ela. E elas não gostam que mexe com elas, são a egrégora das prostitutas, né? Elas se incomodam muito profundamente, né? Mas precisava, estava na hora, né, de fazer esse movimento. Por quê? Porque a gente precisava encontrar dentro de nós, as nossas prostitutas. Então, tal como é dentro é fora. Então, quando a gente chegou lá, a energia se expandiu e foi até essa egrégora e elas vieram reclamar. Eu falei para elas, olha, é o seguinte, eu não vim aqui falar mal do serviço de vocês. Tá? Não. Eu vim aqui convidar vocês para uma outra forma de ver a energia sexual. Que é o que a gente faz aqui. As nossas falas aqui são essas, né? Olha, vamos olhar o sexo de uma outra maneira. Vamos olhar com uma pureza, com um olhar da divindade, olha para essa energia. Porque é a energia da criação. Então a gente precisa olhar com essa clareza para essa energia. Se por acaso a gente não olhar dessa forma, ela se degenera. Porque ela é muito volátil. Parece gasolina de avião, né? Explode rápido assim, né? Então a gente precisa saber lidar com essa energia. Então essa energia que hoje, né, a deusa Vênus nos presenteou por causa da estrela ali, né? Se vocês olharem ali na carta, a parte superior da carta é a chamada estrela d'alva ou estrela Vênus, né? Que é a representação de Vênus, a deusa do amor. Então ela fez essa guiança para nós na carta 17. Bom, e o que significa a gente entrar na frequência do amor? Necessariamente alguém precisa morrer. E quem é que morre? O ódio. Então, necessariamente a gente precisou ir buscar esse elemento ódio. Como sempre, lá em Sirius C. É uma estrela marrom, né? E guarda, é um tipo de um cofre. Ela guarda essas densidades, porque não tem como colocar essas densidades em outro lugar. Existem densidades, né, elementos densos, que são guardados dentro dos buracos negros, para vocês terem uma ideia. Eu já fui buscar lá 3.
Parece que o 3 me persegue, né? 3 partes minhas estavam dentro de um buraco negro. Muito antes de começar a sessão instrutiva, né? Outra época, né? Então, era a primeira montanha, assim, estava chegando lá, pegando essa frequência. Quando eu me sintonizei com essa estrutura cósmica, eu conversei com o guardião, que é uma estrela, só que ao invés dela brilhar, ela chupa tudo lá para dentro. Né? Isso foi o buraco negro. Aí, conversando com o guardião, eu falei assim, mas por que eu estou na sua sintonia? Ele falou, porque você tem 3 partes suas aqui dentro de mim. Eu estou guardando para você. Eu falei, caramba, e como é que eu faço para fazer essa liberação? Ele falou assim, olha, 3 meses de trabalho para cada um. E foi 3 meses de trabalho. Hein? De todas as formas que vocês podem imaginar, de todas que eu ensino e mais umas que eu inventei pelo meio do caminho. Para poder tirar aqueles de lá. E uma hora eu tirei. Né? Então você vê, estava na frequência de quê? Do ódio. Né? E que ódio seria esse para guardar dentro do buraco negro? Ódio ao sexo. Ódio ao feminino. Ódio à divindade. Ódio a Deus. Ódio ao pai. Ódio ao Pai. Que necessariamente tem a ver com sexo também. Né? Porque sem a torre de Osíris, que a gente viu na carta passada, né? A carta 16 é a torre quebrada. Sem a torre, Osíris não se manifesta. Então, a manifestação de Osíris, que é o pai entre os egípcios, né? Na percepção cristã, é quando Jesus fala, eu vou ao meu pai. Ele está usando uma linguagem egípcia, eu vou a Osíris. Isso significa que ele está edificando a coluna dele. E no momento que ele edifica a coluna dele, a torre deixa de ser quebrada. Ela fica íntegra novamente. Aí sim, Osíris, ou o pai, pode se manifestar por meio daquele homem. Tá? Então, é importante não confundir essa divindade do eu sou com o ser humano. O ser humano é um avatar. O que é avatar? O avatar é um porta-voz. É aquela pessoa que está aqui no mundo. Né? Que come, que bebe, que chora, entendeu? Que dá risada, que se diverte, que faz churrasco junto. Não é assim? Esse é o avatar. É a alma humana. Mas e o mestre? O mestre é outro processo. O mestre é a sua complexidade de milhões e milhões de experiências por esse universo. O mestre sabe tudo o que precisa saber, porque experimentou tudo o que precisou experimentar. E esse mestre está dentro de vocês. É esse mestre que vocês precisam buscar aí dentro e fazer ele vir à tona. No entanto, existe um segredo para isso acontecer. Esse segredo, inclusive, foi guardado dentro da maçonaria. Hoje já não é mais segredo, hoje ele já é público. Desde 1950, quando o mestre Samael abriu, né, esse caminho, chamado Caminho Iniciático, escreveu o livro Matrimônio Perfeito, então deixou de ser segredo, passou a ser público. Então nós temos aí, faz as contas, 1950, 2025, 75 anos. Nós temos 75 anos já de abertura. Não começou ontem. 75 anos de abertura. Então isso que nós estamos divulgando aqui, que está no meu livro, que a gente está sempre falando sobre esse assunto, não é mais uma novidade. O detalhe é a nossa resistência. Como que eu vou mudar? Pergunta, quem não quer mudar? Especificamente qual deles? Orgulho. Orgulho, ele é pétreo, ele é uma pedra, assim, petrificada. Né? Na conjuração, ele está na frequência do Chavajote. Ele é pedra, não muda por nada. Ele é a história dos séculos, assim. Eu sei tudo, eu sou o cara, entendeu? Ele se acha. Por quê? Porque ele tem muita experiência. Então se diz que o demônio é esperto, mas não é porque ele é inteligente, é porque ele é velho. Entendeu? Muito velho. Então ele tem muitas experiências da densidade. No entanto, é esse que a gente precisa lidar com ele. Ele precisa morrer dentro de nós. E como é que a gente faz para eliminar essa estrutura? Seria mais ou menos assim. Imagine que tem um campeão de xadrez. O cara sabe tudo. Aí vamos pegar todas as jogadas desse campeão de xadrez e vamos colocar dentro do computador. Certo? Quer dizer, o computador sabe tudo que o cara sabe. Entendeu? Agora coloca o cara para jogar por computador.
E ele precisa vencer o computador. Então quem ele está vencendo? Ele mesmo. Essa é a nossa matrix. É isso aqui. É isso que nós estamos fazendo. O computador está aqui, ó. A nossa volta. E ele está produzindo isso para nós. Né? E às vezes a gente reclama que o mundo é complicado, é difícil, tem boleto para pagar. A gente sabe, é tudo. Isso aí, gente, eu também pago meus boletos. Mas aí que está. Num grau, não no grau da personalidade, não nessa dimensão da personalidade, mas numa dimensão muito mais alta do ser que nós somos, nós ajudamos a criar isso aqui. Nós somos os programadores da matriz. E daí nós criamos a experiência e entramos dentro da experiência. Então, se nós aprendermos a não reclamar, já é uma grande coisa. Por quê? Porque daí você sai da postura de vítima. Essa postura de vítima, ela é muito difícil. Porque ela vem da frequência do orgulho. Então, o orgulho, ora ele quer se colocar lá em cima, sujeito que sabe tudo, é capaz, é arrogância em pessoa. E quando ele vê que essa estratégia não dá certo, ele se coloca lá embaixo. Oh, coitadinho, né? Eu estou dodói, cuida de mim, né? A vítima, né? Sempre tudo acontece comigo, né? O mundo está contra mim. Os dois lados da mesma moeda. Os dois lados do mesmo elemento. Bom, como é que nós saímos disso? Renunciando a esse elemento. Só que o detalhe é o seguinte: você vai precisar conhecer as estratégias desse elemento. Porque você o criou para ele te iludir. Olha lá o que eu vou falar para vocês. Vocês, e eu vou me incluir também, nós o criamos para ele nos iludir. E ele está fazendo um bom trabalho? Excelente. Top. Quer dizer que a nossa criação é ótima. Né? Só que no jogo de xadrez a gente precisa ser melhor do que o computador. E tem como? Tem. O que o computador não tem? Intuição. Por isso que eu digo para vocês que de todos os poderes que a gente quer, eu quero clarividência, eu quero polividência, eu quero não sei o que, de todas essas coisas que a gente busca nos mundos internos, a intuição é a mais importante. Porque a intuição é a voz do nosso íntimo. E ele vai nos guiando. Para cá, para lá, vai nos guiando, vai nos orientando. Se nós esquecermos dessa voz e nos concentrarmos para o lado de fora, dá problema. Mesmo agora, que eu estou conversando com vocês. Se vocês se concentrarem em mim e achar que eu sou especial, vocês escorregarão. Vocês entendem a complexidade dessa coisa? Então, conforme eu estou falando com vocês, vocês precisam estar em contato com o íntimo. Entendeu? Muito importante isso. Né? Muito importante, porque vocês precisam fazer uma aferição interna. Se vocês estão concordando ou não estão concordando com o que eu estou falando. Se vocês estão entendendo ou não estão entendendo. Quem que vai dar essa clareza? O íntimo para vocês. Essa bússola interior. Né? Quantas vezes eu já conversei com vários mestres e eles falavam, não, você tem que fazer isso agora. Eu falei, não, isso não dá. Não dá para ser agora. Né? Não, mas tem que ser, você tem que assinar esse documento. Eu falei, não, calma, relaxa. Ó, seguinte, respeita a sua hierarquia aí, né? Sua honesta, tudo bem, mas ó, eu sigo aqui, ó. E aqui está falando que não está na hora. Quando chegar essa hora aí, eu vou seguir a sua recomendação. Tudo bem? Tudo bem. Assim, batendo de frente mesmo com a hierarquia daquele mestre. Por quê? Porque ele queria que fosse na hora. E os mestres testam a gente de forma surpreendente, né? Aí depois de muitas desses apertos, lá no final ele vem dar um abraço na gente e fala, passou, né? Por quê? Porque a gente precisa seguir sempre o nosso íntimo. Sempre. Então, procure estar sempre em contato ali com essa intimidade de vocês, exercitando isso. Vai exercitando. Uma outra coisa assim que é importante vocês entenderem, alguns movimentos que aconteceram aqui na sessão, que não eram comuns acontecer antes. E por que eles estão acontecendo agora? Porque nós mudamos a nossa sintonia. Então, quando nós mudamos a nossa sintonia,
coisas diferentes acontecem. E é o que está acontecendo agora. Então, quando nós entramos na frequência do Pai, a frequência de Osíris é o Senhor do mundo interno. Ele tem passe livre onde ele vai. Entendeu? Aonde ele quiser ir, ele vai, tanto para baixo quanto para cima. É o próprio Pai em manifestação. Nesse caso, ele é um representante vivo da morte e ressurreição. Quando alguém precisa morrer, é só chamar ele. Entendeu? Morre na hora, rapidinho. E o que significa essa morte e ressurreição? Morte do ego e o nascimento de uma virtude. É isso que a gente faz nos nossos exercícios. Mas pode ser que no meio da sessão aconteça com alguém que está numa crise terrível. E por que essa pessoa passa por aquela crise? Porque ela está no processo de ascensão dela. Aí a energia precisa subir pela coluna e encontra um entupimento. Entendeu? Então está lá subindo, primeira vértebra, segunda, terceira, quarta. Aí parou na quarta. Aí não sobe, não sobe, não sobe. Quem que está ali? Olha lá o orgulho. Vamos limpar? Aí tem o guia para limpar. Limpou, a energia sobe. Entendeu? É assim que funciona. Então todo o nosso trabalho é para fazer essa energia subir pela coluna de forma ascendente. Para a gente recuperar a nossa torre. É a carta 16, né? A gente precisa transformar ela no 7, que é o triunfo. Entendeu? Porque o 16 nós já vivemos. Né? Já temos muita experiência na carta 16. Já quebramos a nossa coluna muitas vezes. Já abandonamos nosso pai interno muitas vezes. Agora não. Agora a gente precisa aprumar a nossa coluna e revalorizar o nosso pai interno. Quando eu falo pai interno, pai divino, não é uma pessoa. É assim, a coisa da religião estragou a nossa percepção. Às vezes fala assim, o pai, né, o pai divino, como se fosse uma coisa externa. Isso também não é real. O nosso pai divino é interno. E o nosso pai divino só acorda em nós. Olha lá, ele está meio dormindo assim. Ele só acorda depois que nós fizermos brilhar todos os sefirotes. Então vamos lembrar os sefirotes. Começa lá com Malkuth, a poesia exótica, o próprio sexo, Netzai Rod, que está nas pernas. Né? Aí nós vamos aqui para Tiferet. Bom, quando eu cheguei em Tiferet, que eu consegui jogar energia para todos esses, né? Do que eu estou falando? Corpo físico, corpo vital, corpo astral, né? Corpo mental, corpo causal. Quando eu consegui jogar energia para cima, né? Porque é isso que a energia precisa fazer. A gente não perde a energia sexual e a gente bombeia ela para cima. Certo? Então ela se transforma em vapores e vai iluminando as partes superiores. Quando ela conseguiu iluminar o coração, ela chegou indiferente. Maravilha. Né? Já se tornou um mestre ou uma mestra. Muitos anos de alquimia, sem perder, evidentemente, energia, se chega a essa qualidade. Muitas eliminações, muitos resgates, muitas renúncias, e assim, a coisa perde as contas, né? Mas chega. É uma técnica válida. Ela é dessa forma mesmo. Bom, mas ainda não cheguei no pai. Eu cheguei no filho, coração, no íntimo que eu sou. Só se chega ao pai pelo filho. Então, quando o meu coração está cheio de luz, cheio de amor, aí ele pode, caso ele queira, caso a gente queira, como ser que nós somos, aí nós podemos renunciar ao Nirvana, que isso eu estou falando que é a quinta iniciação, podemos renunciar ao Nirvana, que é um local de felicidade eterna, dá para ficar milhões de anos lá e nem esquenta a cabeça. Né? É muito bom, morre aqui, vai nascer num planeta paradisíaco, ótimo. Ou não, a gente pode escolher outro caminho. Esse outro caminho, então, é a renúncia desse Nirvana, e daí vai fazer o trabalho pela humanidade de forma definitiva mesmo. Assim, se dedicar mesmo a vida inteira. A isso nós chamamos de segunda montanha. Então, a primeira etapa, a primeira montanha, depois a segunda montanha. Na segunda montanha, nós vamos precisar despertar mais 2 sefirotes. Braço direito, Shezed, braço esquerdo, Geburah.
No momento em que eu desperto esses dois, aí Osíris, o pai, que é dentro de nós, vai precisar conquistar os seus instrumentos. Certo? Então, primeiro ele conquista o bracelete. Olha, dá um maior trabalhão para conquistar esse bracelete. Aí no braço direito vem aqui uma imagem de um leão. Bem bonita, assim, alto relevo. Aí no braço esquerdo vem uma imagem de um carneiro, um braceletão bem grandão, assim, de ouro. Muito bonito. No entanto, esses braceletes carregam dois instrumentos poderosíssimos. No direito, o raio de Zeus, por lado de fora, aqui, do antebraço. E no esquerdo, o látago da vontade, que tem 3 fios. E a gente precisa resgatar os 3. E para isso precisa eliminar a má vontade definitivamente, para poder resgatar a vontade que vem pelo lado. Feito isso, eu estou falando para vocês de muitos anos de trabalho, muitos anos de dedicação. Tá? Esses processos dentro de nós são assim, como uma maratona que a gente corre, sem você desistir nunca. Quando você chega nesse ponto, aí precisa enfrentar Sete. Quem é Sete? O irmão de Osíris. Então, o nosso Horus particular, nosso íntimo, né, com a sua lança, com a sua espada, com o seu escudo, precisa enfrentar Sete. Quem que é Sete? Sete são os 7 demônios, os 7 pecados capitais. Vamos recordar? Vamos lá então. Luxúria, mas a gente evidentemente não renuncia à luxúria, a gente trabalha com o elemento fornicação. Mas a luxúria tem muitos aspectos, então ao longo do tempo a gente vai pegando esses aspectos. Ira, orgulho, soberba, ou vaidade. Depois quem vem? Inveja, cobiça, preguiça e gula. São 7. Então a gente precisa trabalhar com esses 7 que foram chamados pela igreja de 7 pecados capitais. No momento que a gente elimina esses 7 pecados capitais dentro de nós, nós temos a oportunidade de lidar com os 3 superiores, que são os 3 traidores de Cristo. Você vê como é que é complexo esse negócio? Mas ele vai avançando. E você vai fazendo esse trabalho dentro de você. E não é uma coisa estanque, você faz hoje, faz amanhã, faz depois. Cada coisa no seu grau, cada vértebra tem um grau, tem uma escala, tem um determinado elemento. Bom, chegou o final da história. O final da história é trabalhar com o apófise, que é o demônio do desejo, o raio, que é o demônio da mente, e o Nebet, que é o demônio da má vontade. Completamos 10. Esses 10 são os 10 decapitados da tábua de Naimer, que tem um artigo que eu escrevi sobre isso aí. Bom, feito isso, 7 morre. Quando 7 morre, aí Osíris retorna. Entendeu? É assim que funciona. Isso só acontece na segunda montanha. Por isso só se vai ao Pai pelo Filho. Entendeu? Aquilo que Jesus estava ensinando lá. Eu vou ao meu Pai. Ele só estava ensinando isso. Ele estava ensinando um conhecimento egípcio, que ele aprendeu dentro do Egito. Jesus estudou ali a escola de Tote, a escola egípcia. Então ele aprendeu tudo isso lá dentro. E depois ele encontrou uma forma de falar com aquelas pessoas. Mas as pessoas estavam dentro de um sistema de crenças. E o que aconteceu? Entenderam ele? Não entenderam. Alguns entenderam. Os que estavam mais próximos entenderam. Os outros não entenderam. Porque eles estavam realmente presos num sistema de crença. Pergunta: dos elementos, lá da conjuração, dos elementos que você conhece, que você já estudou, qual que é o perito em sistema de crença? Chama Jorge. Orgulho, vaidade. Tá? Ele trabalha em qual frequência? Frequência do orgulho. Isso é uma frequência local, para o nosso cérebro entender. Espacial. Quem sabe? Draconianos. Entendeu? Tal como é abaixo, é acima. Então, quando nós estamos dentro de um sistema de crenças, a gente simplesmente está falando para os draconianos: manda em mim. Entendeu? Eu faço o que vocês mandaram. Vou aqui, amém, amém, amém. Religião.
Isso aí. Ah, então as religiões pelo mundo são um sistema de crença draconianos? É. São. E aí? A gente vai ficar refém desses caras até quando? É por isso que o despertar da consciência é muito importante. Porque daí nós limpamos todos os sistemas de crença dentro de nós. Mas isso não acontece da noite para o dia. E mais importante, isso não acontece sem energia. É muito importante que vocês saibam que para fazer tudo isso que eu estou falando, precisa de energia. Energia acumulada, baterias dentro de nós acumuladas, cheia de energia. Cheia de energia. A nossa coluna precisa brilhar assim, com fogo mesmo, com luz pura. Aí nós recuperamos aquela torre, né, da sessão passada. Você falou do Papa. Eu fico com uma curiosidade. Todos os papas que sucederam, necessariamente eram encarnações de draconianos? Não funciona assim. É sintonia. Sintonia. O Papa não quer dizer que lá dentro dele é um draconiano. Ele vai tirar uma máscara assim, né? Vai virar uma cara de dragão. Mas a encarnação do Papa não funciona. Não, isso é coisa de filme. Sintonia. Essa coisa que a gente tem, né, de levar tudo para a matéria, a ferro e fogo, é um grande equívoco. Pensa num rádio, mais fácil. Canal de televisão. Você ligou a televisão, está passando lá, sei lá, qualquer... Vamos colocar um exemplo aqui, Rede Globo. Não tem uma programação? Você mergulha naquela programação e fica hipnotizado por ela. Entendeu? A gente mergulhou no sistema de crença draconiano, que é uma televisão gigante, planetária, e estamos lá, vivendo aquele sistema de crença. A não ser que a gente renuncie ele. No momento que a gente renuncia ao sistema de crença, aí a gente sai daquela condição. Eles não vão gostar nada. Por quê? Porque cada um que entra no sistema deles é igual um associado. A pessoa, para entrar numa sociedade ou numa associação, não tem que dar um dinheirinho por mês? Hã? Então, eles ficam pegando a nossa energia. Certo? Então, assim, não, agora eu não quero mais viver nessa egrégora aí. Quando eu converso com essas egrégoras, lá nos mundos interiores, né, eles me chamam de anomalia. Porque eu não vou em nenhuma egrégora. Não, isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa. Já passei por isso aí, isso aqui eu não quero. Eu falo assim, mas como é que você vai viver no mundo? Eu vou viver do jeito que eu sou. Euzinho aqui, pronto, tá bom? Né? Não preciso desse sistema de crença. Então eles falam assim, mas você é um pária, uma anomalia. É isso aí. Roberto, o que nós fazemos aqui reunidos não é uma egrégora? É uma egrégora. É uma egrégora. É. Isso. É uma egrégora. Uma egrégora construída com uma finalidade. E ela é eliminada assim que você recorre. O mago sabe criar e sabe destruir, né? Assim. Gilberto, fala um pouco mais, por gentileza, da estrela de 8 pontos. Bom, então, vejamos. Aonde que a estrela de 8 pontas também está, além da carta? Alguém sabe? Na saída do inferno. Vamos usar essa palavra inferno, porque ela é uma palavra fácil da gente entender. Mas, se a gente fosse usar uma palavra melhor, seria mundos inferiores. Né? Mundos inferiores. É uma expressão melhor. Então, alguém, qualquer pessoa, que perdeu ali a sua autonomia de vida humana, acabou as 108 vidas, vai descer para os mundos inferiores. Quando ela entra nos mundos inferiores, ela entra por uma estrela. De quantas pontas? 6 pontas. É um triângulo para cima, um triângulo para baixo, formando a estrela de Davi. São 6, né? Aí aquele princípio reencarnante, aquela alma, entra. Aonde mais essa estrela está? Vocês sabem? Buraco negro. Na porta do buraco negro. Assim, ó, estampada assim. A gente chega no buraco negro, olha, está lá, a estrela de Davi. Opa. Isso significa que a estrela de Davi fala o seguinte para nós: você pode entrar, mas não pode sair. Olha que interessante, né? Você entra no buraco negro, mas você não pode sair. E aí, como é que faz? Eu fui lá. Par de vez já, e eu saí.
é que tem um buraco de entrada e um buraco de saída. Isso a gente sabe porque vivemos, né? Inclusive, como eu sabia que eu tinha que entrar lá, falei, bom, é para entrar? É, então vamos. Nem sabia que você ia sair. Esse buraco negro é o buraco que está interno, né? Dentro de si, não é? É, você pode entender dessa forma, como um abismo dentro de você, ou fora, é dimensional. Canal de televisão. Sintonia de rádio. Não é a mesma coisa? Onde a minha consciência está, eu também estou. Nesse momento, minha consciência está aqui, nesse corpinho físico. Daqui a pouco eu durmo, minha consciência está no corpo astral. Onde a minha consciência está, eu também estou. Naquele momento eu estava no corpo mesmo. Porque a minha consciência estava lá. E é muito interessante que a gente pode perceber a nossa consciência de dois locais ou mais. Eu já consegui fazer uma experiência que foi muito engraçada, né? Eu estava aqui, aí eu coloquei meu corpo vital na frente, meu corpo astral do lado e meu corpo mental assim, e a gente conversou em 4. Legal, né? Conversa em família. Então dá para fazer essas coisas. Né? Da mesma forma que a gente pega o ego que está dentro de nós, coloca na nossa frente e vai bater o cetro para matar ele, eliminar ele, nós podemos fazer coisas incríveis no plano astral. Nós podemos conversar com a Mãe Divina que é a gente mesmo. A Mãe Divina é nós mesmos. Nós podemos conversar com o nosso Pai Divino, que é nós mesmos. Assim, o Espírito Santo, que somos nós mesmos. Não tem distinção, não tem separação. A separação é só aqui, na cabeça de macaco, para a gente entender. Como eu poderia explicar essas coisas para vocês, se vocês ainda não mudaram o pensamento? Então, eu tenho que explicar do jeito que a mente entende. Entendeu? Mas, na verdade, se a gente for olhar para toda essa estrutura, é uma coisa só. Uma unidade. Você falou agora no começo do macaco, e uma vez eu vi que realmente existe um cérebro de macaco. Isso. Excelente visão. O que é essa... Mas assim, a excelente visão, porque essa visão quer te dizer algo. Tá bom? Vamos entender o que essa visão quer te dizer? Porque eu já tive essa visão também e eu falei, caramba, como é isso, né? Aí eu fui meditar, e pedi para a Mãe Divina me iluminar e tudo mais. Aí ela me explicou o seguinte, tá vendo essa cabeça de macaco aí dentro de você? Eu tô vendo. Bom, isso aí é o seu futuro se você não sancionar. Esse aí é o macaco que você vai virar. Que é uma degeneração do orgulho. Então, esses macaquinhos que estão por aí, muito bonitinhos, é o orgulho das pessoas que deixou, entendeu? Virou macaco. E tem os macacão grandão, né? Tem uns gorilas, tem uns macaquinhos pequenininhos, brincalhão, né? Tem todo tipo de macaco. Então, é assim. É um eguinho que está lá. Né? De pessoas que já foram igual. Então, essa visão te dá essa clareza. A Mãe Divina está te mostrando, olha, você pode ascensionar e eliminar o macaco de dentro de você. Ou você resgata o macaco, ou o macaco te resgata. Como é que vai ser? É sério, gente. A gente ri, mas é sério. É sério. É pra chorar, né? Eu gosto muito de me divertir, né, gente? Dá risada junto, mas isso é muito sério. Entendeu? É seríssimo. Esse macacão dentro de nós, ele criou um reino para ele. Eu já vi um macacão dentro de mim, numa outra época, né, que tinha até uma coroa assim. Uma capa assim, né? Parecia um rei. Eu falei, o quê? Como é que é isso? Ele falou assim, eu sou rei aqui. Eu falei, você vai morrer. Aí deu um trabalho. Nossa, meses de trabalho com aquele bicho lá. Isso significa, gente, que em todos nós, né, que buscamos esse caminho iniciático, vamos passar por essas etapas. Nós vamos encontrar esses bichos dentro de nós. E a gente vai precisar eliminá-los. E é morrendo que se vive. Tá? Então, nesse momento, nós estamos fazendo um exercício de morte e ressurreição. Esse exercício que nós fazemos para vocês é um exercício de morte e ressurreição. Tá? Porque está na hora. Porque nós estamos maduros. Jesus Cristo veio 2000 anos atrás, já deu a pauta.
Tivemos 2000 anos para estudar. Poxa, é suficiente, né? Tá bom já. É uma aula duradoura, né? Gilberto, que treino novo que a gente vai ter então? Qual é o treino novo que a gente vai ter agora? Bom, isso depende do seu interior. Você escolhe. Você escolhe qual que é o seu próximo treino. Qual é o seu próximo desafio? Tá? Como é que estão os seus chakras? Tá? Você vai alinhá-los, não vai alinhá-los? Como é que está o seu coração? Tá? Como é que está a sua coluna? Você olha para dentro e escolhe o seu desafio. Entendeu? Você vai fazer isso. É uma produção sua. Então, não sou eu que vou colocar pautas para vocês. Vocês é que vão trazer a pauta para mim. É assim que funciona. E é engraçado, né? Porque a gente vai trabalhando, quando a gente chega aqui, tá todo mundo trabalhando a mesma coisa. Esse trabalho que a gente fez o ano inteiro permitiu que algumas pessoas aqui trabalhassem nessa frequência do Chavajote e eliminassem essa parte do orgulho. Então isso é muito especial. É muito. Chavajote é chefe de legião. Entendeu? Com ele tem centenas, milhares de demônios. Então se a gente tira uma coisa dessa de dentro de nós, olha o que isso significa. Isso é uma tremenda de uma ascensão dentro de nós. O Kundalini sobe 1, 2, 3, 4, 5 vértebras assim, vira um foguete lá na nossa coluna. Isso tudo por conta do nosso trabalho. Isso tudo por conta, inclusive, da pauta que eu vou trazer para vocês aqui, que é a pauta do jejum. Então, nós estamos conscientemente nos preparando para fazer um jejum com 70 pessoas. É um desafio gigantesco. Mas nós vamos fazer. Então, vamos lá. Deixa eu trazer a pauta aqui para vocês. Eu fiz questão de anotar para não esquecer nada, tá? Bom, então vamos lá. Ó. Nós temos aqui a pauta do jejum. Ó, inscrições para o jejum coletivo, que vai acontecer em 10 de janeiro de 26, começa no domingo, agora, no próximo domingo, né? 28/9, às 8 horas da manhã. Então, vamos entender essa parte aqui. Eu tenho um site, né, gilbertofranzoni.net, você entra lá, já tem na capa ali, né, na entrada do site, já tem lá inscrições para o jejum, você clica, vai cair numa página. Essa página tem todas as informações que vocês precisam, valores inclusive, tudo certinho ali, né? Como é que vai ser, quantidade de vagas, está tudo bem esclarecido. E ali tem um formulário. Aí vocês vão preencher o formulário, o nome completo, o telefone, e-mail, tudo certinho, né? E no momento que vocês preencherem o formulário, precisa ser correto, tá? Porque daí a confirmação vai por e-mail. Na hora que vocês clicarem lá em enviar, vai voltar um e-mail para vocês, dizendo que está tudo certo. Tá? E confirmou, a gente já testou, o sistema está funcionando, né? Então vamos torcer para dar tudo certo no dia, né? Mas essa que é a ideia. E no meu sistema lá vai caindo as inscrições, né, pela sequência, pela ordem. E daí, como é que nós vamos fazer essa classificação? Nós temos 40 vagas femininas e 30 vagas masculinas. Por uma questão física, espaço físico. Lá embaixo cabem 40 barracas para as meninas e aqui cabe 30 no máximo. Porque esse espaço aqui vai ficar com cadeiras para a gente poder conversar. Então, no entorno aqui vai caber 30 no máximo. Então, a gente tem 70 vagas, é o limite. Não comporta mais. Aproveitando que você está falando disso, veja bem, aqui tem 70 pessoas, né? Vai precisar sentar bem pertinho, como vai ter problema de vomitar, sentar bem pertinho. Então, o jejum funciona assim. Como a gente já tem bastante prática, a gente deixa as cadeiras aqui. Mas o pessoal vai rabiando, né? Nem todos vêm aqui para cima, nem todos fazem exercício. Uns querem ficar deitadinhos, outros querem ficar na piscina. Não tem exigência nenhuma, sabe? Um jejum é assim, se você quiser ficar na rede os 7 dias, você fica, é um direito seu. É de liberdade total. Tá? Mas se você quiser fazer os decretos, se você quiser fazer as audições, a gente vai disponibilizar o espaço, vai disponibilizar. Aí tem um bate-papo também, né, durante depois que a gente faz o exercício, a gente fica um pouquinho aqui, a pessoa costuma fazer umas perguntas, eu respondo, enfim, é um bate-papo assim. Né? Então o jejum tem essa dinâmica. Bom, vamos lá. Ó.
Ó, precisa entrar na página, ler todas as informações importantes, fazer a confirmação no dia 28, e daí no dia 10/10 já tem o pagamento. E está tudo bem explicadinho lá como é que vai funcionar e para que serve o dinheiro, tá? Depois tem reuniões 7/10, 6/11 e 9/12. Nós vamos fazer sempre à noite, às 20 horas. Tá? Mas eu vou gravar o áudio também, depois eu disponibilizo o áudio para quem não puder participar da reunião, eu disponibilizo. Bom, essa é a nossa pauta, assim, do que eu trouxe aqui, nossa principal. Tá? Vocês têm alguma dúvida sobre jejum? Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo, sim? Bom, quem está chegando hoje, que jejum que é esse? É um jejum bem prolongado, né? São 7 dias, não come nada, não bebe nada. É um jejum, assim, radical, vamos pensar. Então, é necessário toda uma preparação. Então, a gente indica, por exemplo, fazer um jejum de 24 horas por semana, e vai fazer bastante meditação para saber se quer participar ou não desse evento. Então, aqueles que estão chegando hoje vão precisar estudar isso. Né? Se de repente em uma semana vocês decidirem, está tudo bem. Né? Porque essas coisas são assim, né? Mas é muito importante ter clareza de que é uma coisa transformadora. Muito transformadora mesmo. Quando a gente faz um jejum, a gente deixa de ser uma pessoa e vira outra, completamente diferente. Bom, vamos lá. Mais algumas coisas que tem aqui na minha pauta. Ó, a gente, para o ano que vem, nós vamos renovar as nossas seleções musicais. Né? Então, essa seleção, ela está acabando, né? É igual matéria de escola, né? Já aprendemos com elas estão acabando. Então, está acabando o prazo de validade. Então, daí nós vamos mudar completamente as músicas. E daí, o que eu vou pedir para vocês, para me ajudarem, mandem contribuições. Manda lá pelo WhatsApp mesmo as músicas, né? E alguns mandam, eu acho legal que mandam. Só que como a gente ainda não está nessa fase de transição, eu deixo elas guardadinhas lá. Mas pode continuar mandando, que daí agora o mês que vem já vou começar a estudar a sessão que nós vamos fazer no ano que vem. Tá? Aí a gente vai ver qual música que encaixa e tudo mais. Você vai tirar todas? Talvez não todas, né? Porque tem algumas que são... A nona você vai tirar, né? Tem algumas que são... Olha, a nona é difícil de tirar. Hein? Ai, meu Deus, eu não sabia dessa resposta. Para tirar a nona, aí é só se o papai autorizar, vai dizer, ó, tira. Mas por enquanto ele falou não. Tá? Já fez a cara. Vamos lá então, tá? Agora em outubro, nós vamos organizar o cronograma do ano que vem. Então, a primeira coisa é o EACER. Então, o EACER é a nossa prioridade, né? A nossa base aqui, a nossa matriz. Né? Então, nós vamos organizar as sessões do EACER, vão ser de domingo. E vai ser só uma por mês, tá? Então, nós estamos mantendo um ritmo de sessões a cada 15 dias, mas no próximo ano nós vamos mudar esse ritmo. E, claro, tem uma lógica por trás disso, né? Eu estou sendo requisitado para ir em outros lugares. Então, Apucarana, Curitiba, São Paulo, Rolândia. Então, eu também preciso de um tempo para ir para esses outros lugares. Então, aqui no EACER vai ser de domingo de manhã, portanto vai ter mantra. Né? Ah, que legal, né? Todo mundo que gosta de mantra, né? De domingo é mais interessante, a gente chega fresquinho aqui, né? É gostoso, assim, né? Barriga vazia. Barriga vazia, jejumzinho, bebe um chazinho e vai tudo certo, né? Faz uns mantras. Então, e vão ter 2 oportunidades de fazer na madrugada. Provavelmente uma em março, outra em novembro. Que são os meses mais quentes, e daí a gente pode fazer aqui na grama. Então, daí a gente faz com fogueira. A gente chama de sessão da madrugada, começa às 10 horas da noite. Tá? Então, essa vai ser a organização do EACER. Para São Paulo, provavelmente nós vamos 8 vezes para São Paulo. Porque eu vou marcar 2 para Epitácio, 2 para São José e 4 para São Roque, que é do ladinho de São Paulo. Então nós temos praticamente 8 sessões para São Paulo. Bom, feita essa organização, daí nós vamos organizar as outras, né? Apucarana, Rolândia e Curitiba também.
E mais alguma que aparecer de repente, tá? Deixa eu ver aqui. Daí, assim que a gente fizer essa organização, daí eu entro em contato com os responsáveis, né, de Apucarana, Rolândia, Curitiba, daí a gente vai organizando como é que vai ser lá com eles. Bom, agora uma outra coisa, que é uma pauta secundária, mas ela é mais distante no tempo, né? Então, quando a gente entra na Carta da Esperança, a gente começa a olhar para frente. A esperança nos dá perspectiva. Então, uma boa tradução de esperança é uma visão clara e evidente do futuro. Tá? Uma boa tradução, assim, uma boa interpretação. Então, existe uma proposta, evidentemente, como tudo que a gente traz aqui não é obrigatório, é claro, é uma proposta, de uma viagem para o México, né, que é em janeiro de 2027. Então, está distante ainda, mas a gente sabe que o tempo, né, é um piscar de olhos, não é mesmo? Detalhe dessa viagem, eu estou fazendo orçamentos, né, inclusive falando que pode ser que tenha um grupo grande que queira viajar, para ver se dá uma diminuidinha nos valores e tal, né? Mas tem uma coisa que está acontecendo agora por causa desse governo americano aí, que está criando alguns impedimentos e está encarecendo algumas coisas. Então vou falar para vocês aqui, para que vocês se previnam, caso vocês queiram viajar. Então, eu entrei em contato com o responsável lá dos vistos em São Paulo, que o Fábio me passou o contato. Ele cobra uma taxa de R$550 por pessoa. Depois tem uma taxa consular de $185, R$985. E o Trump acabou de aprovar uma taxa extra de $250. Isso dá mais ou menos 1.330 no dinheiro de hoje. Então, um visto para uma pessoa ficaria no dinheiro de hoje R$2.865. Um visto para uma pessoa. Né? Então, assim, encareceu, né? A brincadeira. Por que a gente foi atrás do visto americano? Porque o visto mexicano está mais difícil que o visto americano. O México, para fazer ali, né, a sua parceria com os Estados Unidos, ele endureceu as leis internas de visto, porque senão a pessoa vai para o México e depois pula lá a fronteira. Então eles endureceram demais. Então, com os agentes de viagem que eu conversei, eles falaram o seguinte, ó, vai para o visto americano, você até gasta bastante, né? Porque esse valor aqui é alto, né? A gente gasta um pouco mais, só que ele sai. E com o visto americano você consegue entrar no México tranquilo, sem problema. Né? Então, os custos são bem altos. O custo de uma viagem para o México hoje, também para cada participante, deve girar em torno de 10 a 15 mil. É claro que se a gente for fazer um pacote, dá para pagar em 10 vezes e tudo mais. Né? Tem bastante tempo para isso. Mas é importante que vocês saibam, caso vocês queiram fazer essa viagem. Né? Então, dá lá para parcelar em 10 vezes no cartão. Mas de repente vai, marido, mulher, são dois, né? Então, daí não é mais 15 mil, é 30 mil, né? Então tem toda essa questão financeira na jogada, tá? Por que nós vamos para o México? Particularmente, eu já me comprometi aí, tá? Então, primeira coisa, eu prometi para minha esposa que era o nosso aniversário de casamento de 25 anos, eu prometi a viagem para ela. Né? Então, ótimo, né? Vamos realizar ó, esse é nosso sonho, essa minha promessa, né? Durante, né, esse nosso desenvolvimento, nós entramos em contato com alguns mestres. Um dos mestres, né, é o mestre Iracocha, que foi o mestre do mestre maior, né, que é o nome tolteca, o Iracocha. Né, e daí ele nos passou orientações do que nós vamos fazer no México, porque a princípio eu ia só passear. Daí eu falei, mestre, mas como é que é? Ele falou, não, você não vai nesses lugares só para passear. Você tem serviço. Você tem má intenção. Daí eu falei assim, igual lá no Egito. Igual no Egito. Bom, aí entramos em contato com uma outra mestra, a mestra Maia. Maia é Maria, tá? Mãe de Jesus, Maia. Para quem não sabia, é a estrela, né, de um sistema solar próximo ao nosso. Então, entrando em contato com ela falou que ela precisa mandar para cá
6 milhões de filhos dela, da Estrela Maia. Ou seja, 6 milhões de mestres para nascer aqui no planeta. E a gente tem, então, a função de ir lá abrir o portão, porque ela precisa do portal aberto para poder mandar essa turma para cá. Igual a gente fez no Egito. Né? No Egito foi assim, a gente sabia que precisava abrir um portal lá nas pirâmides, porque Sírios, né, já está mandando, né? Naquela época ele ia mandar, né, porque era a proposta, né? 1 milhão de seres para nascer no planeta Terra. Então, o que acontece? Nós vamos de ponto em ponto no planeta Terra, são vários pontos que eu preciso ir. Já estão me orientando, já tem várias viagens internacionais, para a gente fazer essas aberturas. Aqueles que quiserem participar dessa aventura, podem ir junto. Já comemora o nosso aniversário de casamento, já faz uma viagem internacional, né? Daí, isso, a gente fica lá uns dias lá em Cancún, sei lá, em algum lugar assim que seja muito agradável para curtir essa experiência, né? E nós vamos lá também nas pirâmides do Sol e da Lua fazer o nosso trabalho de abertura. Então a gente pode conciliar as duas coisas, não é mesmo? Conciliar a nossa aventura, o nosso divertimento com o nosso serviço, prestando serviço para a Fraternidade Branca. Então fica aí a dica, aqueles que quiserem participar dessa aventura, por volta de... Não tem como programar uma viagem com mais que 1 ano de antecedência. Não tem nenhuma agência de viagem que eu procurei que faz. Então a gente precisa ter mais ou menos 1 ano antes. Né? Eles pediram uns 10 meses antes. Então, em torno de março, abril, a gente vai ter a definição, valores, locais, tudo certinho. Aí eu passo para vocês, e aqueles que quiserem entrar nessa aventura, vão lá, e a agência que a gente escolher, né, vai lá e faz o seu pacote. Tá? Então fica essa dica aí para vocês, para quem quiser fazer essa aventura aí. A viagem é janeiro de 27. Ô, Gilberto, e quanto tempo vai durar essa viagem? 1 semana. Porque basicamente a gente precisa ir nas pirâmides do Sol e da Lua, que é ali o nosso ponto, né? Ali embaixo tem um... tipo, vamos chamar de radiotelescópio, para vocês entenderem. É uma antena, né? Embaixo das pirâmides do Sol e da Lua tem uma avenida ali, né? Tem a pirâmide do Sol aqui, uma avenida, a pirâmide da Lua aqui, né? Então ali embaixo tem uma estrutura muito profunda. Igual estão pesquisando agora embaixo das pirâmides, também tem estruturas muito profundas, né? Essas estruturas foram criadas na época da Lemúria para esse momento que nós estamos vivendo agora. Na época da Lemúria, renovada dela, uma reformadinha na época da Atlântida, né? E agora nós estamos vivendo essa época de trazer essas vibrações para cá. Essa coisa é projetada com muitos anos de antecedência, tá? Os seres humanos aqui né, da ciência, que eles se acham, né, eles não têm essas informações que nós temos. Essas informações vêm direto da fonte. Entendeu? Quando a gente bebe o chá, a gente pode entrar nos registros acásticos e verificar por nós mesmos. Né? Então tem essa viagem para o México, está programada agora para janeiro de 27, e tem uma viagem para Machu Picchu também. Né? Para a gente fazer um trabalho lá em Machu Picchu também. Lá já é outro mestre, outra orientação, mas isso a gente vai estudar conforme as coisas forem acontecendo. Agora, nesse momento, a nossa pauta é fazer o jejum, né, 70 pessoas, concretizar isso, estabelecer essa nova frequência aqui, né, no EAC, dentro de nós, e aí nós temos a condição de dar o próximo passo. E esse outro próximo passo é se preparar para essa viagem. Depois tem outro jejum. Né? Então, é 27 viagem, 28 outro jejum. 29 outra viagem. Então, a gente vai fazendo assim, jejum, viagem, jejum. E dá tempo de a gente se preparar, tá? É mais ou menos isso, né? Que está aí para frente, né? Que a carta 17 está mostrando para nós, a nossa esperança. Alguma pergunta, pessoal, disso que eu falei para vocês? Está tranquilo, não? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Tá, falei. Tá, beleza. Não esqueci nada. Bom, então, pessoal, se vocês têm alguma pergunta, se não tem, podemos concluir? Então, muito obrigado por vocês.